A máxima das pessoas que se dão bem na vida, bem-sucedidas, que tenham qualquer realização em qualquer área da vida, está no poder de dominar a comunicação. E quanto algumas palavras que a gente fala, acaba com a comunicação. Não só as palavras. A nossa comunicação não verbal. A nossa forma de estar de frente com outra pessoa. Quando a gente se coloca muito fechado, cheio de ideias próprias, cheio de razão sobre as coisas, cheio de crenças e valores muito fortes, você já parou para pensar o quanto você causa atrito com outra pessoa? Você já teve problemas de comunicação que o outro não entende o que você fala? Ou ao contrário, você acha que ele entendeu, você acha que ele pegou todos os que você queria falar, mas quando você vê, ele faz tudo ao contrário. Será que realmente ele entendeu? Mas afinal, a última ou a primeira palavra que vale? De quem é essa última ou primeira palavra? Eu vejo muitas vezes que eu mesma me perdi. E quase me perdi a ponto de perder meu emprego. Foi em 2011. Eu até estava comentando isso em alguma live. Bom dia, querida. Estava comentando uma outra live que em 2011 eu fui chamada numa reunião. Eu não vou esquecer dessa cena. E eu achei... Foi um dos maiores sustos que eu levei. Porque sabe quando você vai para uma reunião com a pessoa do RH, achando que você vai ser promovida, achando que você vai dar um próximo passo, e a pessoa vem dizer o contrário para você? Ela só não disse que eu estava demitida, mas ela disse que eu estava com o pezinho na porta da demissão, se eu não mudasse. Eu levei um choque naquilo, porque foi a primeira vez que eu fui confrontada a mudar. Ou eu mudava, ou eu estava fora. Ou eu mudava, ou não teria mais espaço para mim naquele ambiente de trabalho. Eu tinha conseguido uma posição que para mim eu tinha muita honra, muito orgulho de ter conseguido entrar nessa empresa. E ela foi muito clara, ela disse: Márcia, com quem você está trabalhando, e ele era um superior, está se sentindo extremamente incomodado. Você está sendo invasiva, você está sendo desagradável, você está sendo isso. Cara, quando ela foi me falando tudo que a outra pessoa estava sentindo a meu respeito, isso mesmo. Mas quando eu fiquei sabendo que o que eu falava não era entendido nada, ao contrário, ainda era desconfigurado o que eu falava, do meu ponto de vista, foi o primeiro choque que eu tive, porque eu não queria perder aquele trabalho. Assim como ninguém quer perder um casamento, ninguém casa para se separar. Só que anos e anos, a nossa comunicação começa a ficar viciada, minada, poluída, cheia de ruídos. Quanto mais você fala, parece que mais a pessoa não entende. E a gente insiste em falar determinados assuntos, ou pior, a gente vai para um outro lado. Bom dia, Érica! A gente vai para um outro lado, a gente desiste de falar. Daí quando a gente desiste de falar, você se dá conta que, caramba, o que eu tô fazendo? Quando você desiste de se comunicar com uma pessoa por determinado assunto, você começa a pegar o seu relacionamento com ela e afastar cada vez mais. É como se cada um fosse repelido nesse exato momento e fosse cada um para uma ponta. Numa sala, não se falasse mais. E daí toda aquela atenção, aquele carinho que você tem com outra pessoa, você percebe que você começa a gerar um sentimento de indiferença. Ah, tanto faz. Fala, não adianta mesmo. Fala, não vai mudar. Fala, não sei o que, fala. Voltou. E foi muito desafiador durante anos e anos lutando contra esse sentimento que eu não queria sentir. Ao contrário, eu queria resolver. Eu nunca fui uma pessoa de conflitos. Eu não me considero uma pessoa de conflitos, ao contrário. Eu me considero uma pessoa que procura não agradar a todos, mas entender as partes. Só que por muito tempo eu não queria entender somente as partes. Eu queria que as partes primeiro me entendessem. Você consegue perceber a diferença? Eu ouvi ontem a diferença de conflito e confronto.
E hoje eu falei de confronto agora há pouco, nem foi proposital, mas me veio isso para conversar agora. Confronto te faz você dar mais um passo. Você é confrontado com aquilo, é para você evoluir, para você crescer, para você ir para frente, para você somar, para você fazer diferente. Quando é você confrontado, é como se você estivesse indo num caminho e tivesse uma grande rocha na frente. Você precisa desviar, senão você bate. Agora, conflito nem sempre termina bem. Às vezes ele acaba separando as pessoas, deixando as pessoas cada vez mais afastadas. A comunicação ela é capaz de gerar um crescimento, uma aproximação, ou ela é capaz de gerar uma ruptura. Nós sabemos o poder da comunicação quando a gente não é entendido. Daí que a gente vai analisar nossas falhas. Volta e meia, quando tem algum erro na minha vida, na clínica, em qualquer lugar, eu falo, foi um problema de comunicação. E como é importante a gente entender o que a outra pessoa percebe de quando a gente fala. Daí que eu falo a primeira ou a última palavra que você quer dar. Mas antes disso, a gente estar abertos, não somente para falar, mas para ouvir. Tá fazendo sentido isso para você? Você que tá aqui me ouvindo? Eu percebo que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo ao que eles falam muito, né? Da empatia, de se colocar no lugar do outro. Quando a gente começa a entender que por trás de qualquer ação, seja minha, seja da Érica, seja da Mary, seja de quem tá aqui hoje, ouvindo essa live, qualquer intenção que duas pessoas estão se comunicando, a intenção de ambas é positiva. A intenção de ambas é chegar num acordo. A intenção de ambas é passar o seu ponto de vista. Só que tem algumas palavras que quando a gente fala, elas detonam a comunicação. Experimenta, faz um teste hoje. Você tá falando, alguém tá te falando alguma coisa e daí você vai falar assim pra pessoa. A pessoa tá te falando, nossa, Érica, não sei o que, eu quero fazer tal ideia, não sei o que, nananana. E a pessoa tá super empolgada pra querer te falar algo que pra ela é importante. E você simplesmente fala, não, mas eu não concordo, isso não sei o que, isso lá. Duas palavras aí que você já pode eliminar essa semana da sua vida. Ou ter muita parcimônia de usar. O não, mas, juntos. Essas duas. Não, mas. Quando você fala não, mas, você simplesmente ignorou na mente da pessoa tudo que ela falou. Tudo que ela falou perdeu o sentido, perdeu o valor, porque você vai contrapor aquilo com uma ideia sua, para a sua ideia prevalecer. Parece besteira? Mas isso foi uma das coisas que fez o meu casamento ficar de pé. Eu sabia me comunicar. Eu e o Franz, nós temos ideias muito diferentes sobre várias coisas. Nós temos os mesmos valores em relação ao que a gente quer da vida, a respeito, tudo. Os nossos valores são muito próximos. Mas nós temos ideias diferentes sobre várias coisas. E aí falam, os opostos se atraem. Sim, a gente tem coisa que se complementa. As diferenças podem ser destruidoras? Sim, elas podem destruir, se você não souber levar isso como um lado bom. Porque as diferenças elas podem vir para somar, elas podem vir para agregar, elas podem vir para levar você para um outro nível. Elas vêm num complementar de você. E é diferente de dizer, nossa, eu só vivo com essa pessoa porque eu preciso dela. Não. Ela me faz crescer, ela me leva para outro nível. Eu estou com ela para fazer uma caminhada para frente, para cima. E eu percebo justamente aí que esse não mas, que eu usava demais na minha comunicação com ele, quando eu comecei a ouvi-lo, primeiro sem falar,
sem querer contrapor, mesmo pensando totalmente diferente. Agora eu paro, respiro e não fico batendo boca falando não, mas. Primeiro eu valido a ideia dele. Agora eu vou contar a minha dica, ele tá aí. Agora eu vou contar a minha dica, ele chegou. Ao invés de eu falar não, mas eu quero fazer tal coisa, eu penso diferente, não, mas o quê? Eu falo sim, eu valido o que a pessoa falou. Então essa é a primeira dica para essa segunda-feira, para essa semana. Se você tem algo para comunicar a alguém hoje, ou precisa conversar com alguém, tenha certeza que no momento dessa comunicação, desse diálogo, onde duas pessoas estarão conversando, se der vontade de você falar não, mas, você vai lembrar da Márcia. Não é não, mas, não, Márcia. Você vai falar sim e. Quer ver? Vou fazer uma ideia para você. Por exemplo, você pensou em viajar para tal lugar. Ah, eu quero viajar para tal lugar. E você não quer de jeito nenhum para aquele lugar. Você quer ir para outro lugar. Mas como é que você conversa com uma pessoa? Você vai falar, não vai ser falar não, mas. Não, mas eu não gosto de praia. Não, mas eu não gosto de lugar frio. Não, mas eu não gosto de mato. Não, mas eu não gosto dessa cidade. Não, mas eu prefiro tal lugar. É aí que começam os atritos. Porque você está desconstruindo o pensamento da outra pessoa. Para você ter uma comunicação mais leve, você usa o sim e. Mesmo que você não concorde, porque você não precisa concordar, você só precisa compreender a pessoa, o pensamento da outra pessoa. Eu não estou falando aqui para você botar corações e florzinhas em tudo que as pessoas falam, e sim para entender o porquê aquela pessoa tem aquele pensamento. Assim como você gostaria que as pessoas entendessem o seu pensamento, a sua linha de raciocínio. Faz sentido isso para você? Então, ao invés de falar sim, não, mas, sim, nós podemos ir para esse lugar. E também podemos pensar numa outra alternativa, que eu gosto mais, que faz mais sentido para mim. Sim, é legal a gente pensar em reformar a casa, mesmo que você não concorde. E que tal eu pensar também, porque tem outra coisa que é importante para mim? Tá entendendo como a comunicação, quando você usa o sim, olha a diferença até na sua boca. Presta atenção. Não. Você não tem a boca fechada. Sim, você já abre a pessoa. Já abre a boca, já abre um sorriso. Você já se abre para se comunicar. Então é demais? É só na sua fisiologia já muda. Não? Sim. O sim já você precisa abrir a boca para dizer sim. Você não consegue dizer sim. Sim. O sim já faz outra expressão corporal em você. Porque você está realmente querendo entrar numa comunicação com a pessoa. É só para você tentar. Não, melhor, é só para você fazer hoje. Porque tentar é outra palavra que você pode eliminar da sua mente. Quando você tenta algo, você não consegue, porque seu cérebro já diz para você que isso não é legal. Faça hoje o que tem que ser feito. Não, mas troque por sim e. Essas primeiras dicas de comunicação, da última ou primeira palavra. Afinal, a comunicação entre duas pessoas, ela vai muito além do que a gente está simplesmente falando. Ela vai na tua expressão. Ela vai na forma como que você se comunica. Na forma como você abre os seus braços, na forma como você abraça outra pessoa, na forma como você fica sentado na frente de outra pessoa, na forma como você fica em pé. Presta bem atenção nas pessoas que são mais duras na comunicação, como elas se afastam. Ou como elas são duras ou mais reservadas nos seus princípios, nos seus valores, não são abertas a trocar novas ideias. São pessoas que geralmente elas ficam distantes até não se comunicar. Como se colocasse uma barreira grande na frente delas. Um muro alto. Eu vejo quase como um muro, sabe? Um muro gigante. Só que isso vai levar para onde? Você pode até escolher continuar assim. Mas você não vai te levar a lugar nenhum.
Eu acredito muito, cada vez mais, que todas as pessoas que inclusive estão aqui não são por acaso. Não existe acaso. Não existe coincidência. Eu abri e ela falou algo pra mim. Coincidentemente eu ouvi. Eu acredito muito que nós somos enviados o tempo inteiro para nos encontrarmos um com o outro. Para retribuirmos um para o outro, para nos relacionarmos. Todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, em algum momento elas estão sendo muito úteis pra gente. Para nós construirmos uma nova jornada. Não é à toa que as pessoas que você encontrou ontem, você teve algum conflito talvez. Não é à toa as pessoas que você vai encontrar hoje, você vai sorrir ou vai ficar chateado. As pessoas vêm para algo divino em nossas vidas. Eu creio nisso. Só que a gente não percebe de imediato porque a nossa percepção é muito pequena. A nossa percepção é muito pequena a respeito de tudo que acontece ao nosso redor e o resultado que isso vai ter. Ontem eu ouvindo uma pregação do David Leonardo, quem não conhece, olha, te sugiro, sugestão dessa segunda-feira, começa a seguir, porque ele é uma pessoa iluminada. Eu vejo que ele é uma pessoa realmente enviada de Deus. E ele falava que uma das coisas mais que não se mostra em lugar nenhum da Bíblia é uma passagem do tempo de Jesus. Dos 14, 12 anos até os 30 anos. Não existe relato nenhum sobre o que aconteceu nessa época com ele. Olha que interessante. E daí ele vem falar de coisas que a gente começa a perceber depois de uma certa idade. Porque daí falo, nossa, eu queria ter a sabedoria dos 40, 50 com 20 anos. Não era possível ter a sabedoria dos 40, 50 com 20 anos. Porque você precisou passar por todos os processos que você passou até hoje. Você precisou enfrentar tudo que você enfrentou até hoje. Mudanças de cidade, mudanças de emprego, mudanças de relacionamento. Todas as mudanças que foram passadas na sua vida até hoje, até o dia de hoje, até as de ontem, elas fizeram parte de um processo. Muitas pessoas têm claro o destino que elas querem chegar. Tem já a visão que talvez Deus deu para elas, ou está no coração delas, eu também acredito nisso. Que o que está no nosso coração, no nosso íntimo, que a gente acredita que é possível, e quando a gente acredita que é possível, Deus está querendo muito mais da gente. Ele só está dando destino. Ele está dando o destino de onde nós vamos chegar. Só que ele não mostra o processo pra gente. Porque o processo a gente precisa aprender. A gente precisa ser resiliente. A gente é testado o tempo inteiro. O tempo inteiro, em qualquer momento do dia, você é testado. Já percebeu isso? E nós somos testados o tempo inteiro. E por que nós somos testados o tempo inteiro? E daí onde que tá? Pra quê? Por quê? Eu parei para me perguntar isso há alguns anos atrás. O que eu vim fazer nesse planeta? Por que eu, Márcia, nasci lá no Rio Grande do Sul? Por que eu, Márcia, saí do Rio Grande do Sul, fui morar no Mato Grosso, fui morar em Curitiba, fui morar em Goiânia, fui morar em Porto Alegre e conheci tantas pessoas e fui andando da minha profissão numa inquietude, numa insatisfação com a minha profissão por anos, que era algo do meu coração, desculpa, que só eu sabia o quanto aquilo me doía, e eu falava para as pessoas diziam, não tem sentido? Você é uma ótima arquiteta. Eu ouvia muito isso. Não tem sentido você não gostar disso, você faz muito bem. Só você hoje que está ouvindo aqui sabe o que faz sentido na sua vida. Só que a gente só encontra a resposta disso quando a gente ouve o nosso coração. E ouvir o nosso coração é o que vai conectar a gente com quem criou, com quem traz a verdade, tudo que a gente precisa. Eu tô te falando aqui de comunicação desde que eu abri essa live, porque a comunicação, ela vai além. Pra gente comunicar bem o que a gente quer, a gente precisa estar bem sintonizado. Senão a gente vai comunicar com farpas.
Faz sentido isso pra você? Você percebe alguém ao seu redor assim? Que você possa conversar hoje? Talvez a sua palavra hoje, como eu tô falando aqui pra você, pode ter muito sentido. Era o que você precisava ouvir. E pra outra pessoa também vai ser o que ela precisa ouvir. Tem pessoas que marcam as nossas vidas e elas nem sabem. Elas nem sonham. Que se elas tivessem ficado caladas, elas não teriam marcado a sua vida. Mas Deus não usa plantas para se comunicar com a gente. Pode ser até mostrando sua beleza e tal. Mas o que a gente precisa ouvir e acreditar, porque nós somos tão pequenos, Ele manda pessoas. E às vezes a gente estraga essa relação por não saber se comunicar. Pra mim foi forte. E pra você? Tá fazendo sentido? Eu percebo o quanto a gente tem o poder de elevar os nossos pensamentos e saber se comunicar da melhor forma com as outras pessoas. Ou de desconstruir tudo isso e acabar com qualquer relacionamento. Está nas nossas mãos. Só que antes disso, teve alguém que colocou no nosso caminho. Assim como colocou você hoje aqui. E você ficou para ouvir. Porque é necessário, sim, a gente falar tudo o que a gente pensa. Existem formas de a gente falar tudo o que a gente pensa. É necessário, sim, a gente colocar nossas opiniões, os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos sentimentos numa relação. Eu postei ontem. Fique muito tempo sem se comunicar com a pessoa dizendo o que você sente. Fique muito tempo sem comunicar com outra pessoa falando que isso... tá tudo bem. Eu não gosto que ela faz isso, mas tá tudo bem. Eu aguento, é dela mesmo. Isso me fere muito, mas por enquanto eu vou deixar assim, é melhor eu nem falar. Se eu falar vai dar briga. Não é se você falar que vai dar briga, é da forma como você fala que dá briga. E uma dica que vale ouro sobre comunicação. Quando você fala com outra pessoa, fale sempre do que você sente, não julgando o que a pessoa é ou não é. Ô fulano, ô João, ô Maria, ô Joaquim, eu me sinto muito mal cada vez que isso acontece com a gente. Eu, Márcia, me sinto muito mal cada vez que você fala isso comigo dessa forma. Eu me sinto muito mal cada vez que você pega o celular na hora que eu estou falando. Eu me sinto muito mal no momento que a gente precisa conversar sobre algo muito importante e eu me sinto ignorada. É muito diferente do que você falar: larga esse celular que eu quero falar contigo. Presta atenção aqui, eu quero te falar, você não presta atenção nunca. Você está percebendo? Você não presta atenção nunca. Eu quero te falar e você está sempre assim. Quando a gente fala dessa forma, você está apontando para outra pessoa, você está julgando o que ela é, o que ela está fazendo. E ninguém gosta disso. Ninguém quer entrar no conflito. Você só queria falar dos seus sentimentos. Porque é isso. Comunicação tem que ser do nosso sentir para ser verdadeira. Tem que ser do nosso sentir para ter efeito. Tem que ser do nosso sentir para a gente conseguir realmente passar a nossa opinião, a nossa verdade. Então eu te convido hoje a ter muita atenção em todas essas palavras. No não, mas, sim e, sim, que tal? Eu me sinto muito grata de vocês estarem aqui. Tá vendo que é tudo comunicação? Tá vendo que tudo tem ação que nós podemos controlar porque ela tá na nossa mente? E ela vai além quando ela vem do coração. E para vir do coração, a última ou primeira palavra precisam estar conectadas com o Criador. Essa era a mensagem para essa segunda-feira.
Se você quer ter algum resultado na sua vida positivo, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja em um objetivo que você está traçando para a sua vida, nesse exato momento, nessa exata segunda-feira, hoje você vai começar algo muito importante para você, que você não quis começar no final de semana, porque foi uma escolha, e hoje é o momento que você decidiu que de hoje não passa, de hoje você começa. Sim. E que bom que você está começando hoje. E que bom que você tomou uma decisão. E que bom que você escolheu. E sim, vai dar certo. Tire o não da sua vida. Abra seu coração. E conecte-se para ouvir a voz dele. É isso que eu queria passar hoje para vocês. Ele tá mandando sempre pra gente todos os sinais. Todas as pessoas, todas as circunstâncias são para nós. De presente. Para nos desenvolver. Como se fosse uma prova diária. Vou passar por essa prova hoje. Que prova que eu tenho que passar hoje que eu vou passar com nota 10? Não, nossa, puxa vida, que fardo que eu tenho que carregar. Tá vendo como é diferente? Quando a gente comunica. Quando a gente comunica que realmente isso está vindo de dentro, que é para a gente. Que é para nos levar para um outro nível. Que é para nos acrescentar. Que é para nos agregar. Que é para nos modificar. Quem não almeja uma transformação? Quem não almeja ficar com um corpo legal, uma saúde, vigor, tá com autoestima lá em cima, tá realizando grandes projetos, grandes conquistas financeiras? Quem que não quer isso? Quem que não quer um amor em Maldivas? Quem não quer um amor nas ilhas gregas? Quem não quer casar lá na Grécia? Quem não quer? Quem não quer viajar por toda a Europa, pelo mundo inteiro, com uma vida plena? E como que essas pessoas conseguem? O que elas sentem diferente de mim, de você, que está aqui hoje?